Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E, bom, para começar o nosso aprofundamento de hoje, a gente vai fazer um exercício de imaginação que parece simples, mas muda tudo. Tô curioso. Pense no ar limpo. Sabe aquele ar puro, pesado de oxigênio e totalmente livre de poluição, que a gente respira quando está no meio de uma floresta densa? Sim, aquela sensação de ar renovado, né? Exatamente. Agora, imagina se a gente pudesse pegar esse exato benefício, que é invisível, e empacotar, colocar um selo de garantia e negociar no mercado global. Como se fosse uma commodity, certo? Isso, uma commodity tão ou mais valiosa que o petróleo, por exemplo. Pode até parecer enredo de filme de ficção científica, mas essa é exatamente a engenharia financeira e ambiental que está reconfigurando a economia do planeta agora mesmo. Pois é, e está acontecendo muito rápido. Muito rápido. E para embasar a nossa conversa, o material curado pela B4 foi baseado nos recentes destaques das últimas semanas, desafios do mercado brasileiro de sustentabilidade. É um privilégio estar aqui para essa análise. E assim, a nossa missão hoje é justamente descer daquela teoria muito abstrata para a mecânica real da coisa, sabe? Com certeza, tirar do papel, né? Exato. Porque o Brasil é, sem sombra de dúvida, um titã global quando a gente fala de biodiversidade e matriz energética renovável. O país tem uma reserva imensurável daquilo que o mundo inteiro está caçando desesperadamente, que é o famoso ouro verde. O tão falado ouro verde. Isso. Mas olha, a tensão central que a gente vai explorar aqui é a distância gigantesca entre ter o potencial e, de fato, realizar o lucro. E que distância, hein? Nossa, gigante. De um lado, existe a promessa de um mercado que pode movimentar bilhões de dólares e salvar biomas inteiros. Mas do outro, a gente esbarra num labirinto burocrático. Regras muito confusas, né? Regras confusas e uma desconexão quase assustadora com o produtor rural, que no fim das contas é quem realmente está lá na ponta com a bota suja de terra preservando a área. Ok, vamos desempacotar isso então, porque essa dicotomia é muito fascinante. A gente tem literalmente a faca e o queijo na mão, mas parece que a gente não consegue nem encontrar a tábua de cortar. É uma ótima analogia. Né? Mas para quem nos acompanha e quer entender as regras desse xadrez, a gente precisa estabelecer o chão de fábrica. Tipo, o que, mecanicamente falando, constitui esse ouro verde. Bom ponto. Como uma árvore intocada lá no meio do Mato Grosso vira um ativo financeiro na tela de um computador. Então, a engenharia por trás disso é a quantificação métrica da sustentabilidade. Na prática, cada crédito de carbono equivale a exatamente 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Ou outros gases de efeito estufa. Certo. Isso, gases que deixaram de ser emitidos para a atmosfera ou que foram ativamente sugados dela, através do crescimento de uma floresta, por exemplo. E, assim, não é um cara com um pote medindo o ar no meio do mato, sabe? Ah, sim, imagino que não. É ciência pesada. Envolve imagens de satélite de alta resolução, cálculos muito complexos de biomassa e, claro, auditorias de solo. Então é a materialização de uma ação ambiental em algo palpável. Exatamente. É a ação positiva transformada em um ativo que pode ser comprado e vendido. E para um país com dimensões continentais como o Brasil, a capacidade de fabricar esses créditos é simplesmente colossal. Nossa, sem dúvida. Mas tem um detalhe: um mercado não existe só com um produto. Ele precisa do tabuleiro, das regras. E aí que entra aquele marco institucional recente, não é? A Lei 15.042 de 2024. Perfeito. A lei que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famigerado SBCE. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O modelo que essa lei traz para o Brasil é o famoso Cap and Trade. Isso mesmo. Eu estava lendo sobre isso e a melhor forma que eu achei para visualizar é pensar naquele velho jogo das cadeiras musicais, só que aplicado à poluição industrial. Adoro essa analogia. Explica aí. Funciona mais ou menos assim para quem está ouvindo a gente. O governo define um teto de emissões, que é o CAP. Esse teto, representa o número de cadeiras na sala. Cada empresa recebe uma quantidade específica de cadeiras. Aí, se uma indústria investe em tecnologia,
fica mais limpa e emite menos do que o limite dela, sobram cadeiras. Ela não precisa usar todas, exato. Pois é, ela então pega esse espaço que sobrou e vende, faz o trade para aquela outra empresa que não se atualizou, poluiu demais e ficou de pé quando a música parou. É isso mesmo. Exatamente isso. Então o sistema, no fim das contas, pune financeiramente o atraso e financia a inovação. Essa é a essência brilhante do mecanismo. E o detalhe crucial desse jogo de cadeiras musicais é que, ano após ano, o governo vai retirando cadeiras da sala. Ah, o teto vai diminuindo com o tempo. Exato. O cap vai caindo. Isso força o preço da cadeira que sobrou a subir absurdamente, o que torna a inovação tecnológica não apenas uma questão de imagem para a empresa, mas de sobrevivência financeira pura e simples. Faz todo sentido. Mas tem um porém. Para que as empresas aceitem jogar esse jogo e pagar milhões por um crédito, a confiança precisa ser inabalável, né? Com certeza. Ninguém vai comprar uma cadeira invisível. Pois é. Ninguém compra se não tiver certeza absoluta de que aquela tonelada de carbono foi realmente removida. E, historicamente, o Brasil falhou muito nesse quesito. Verdade, a gente tinha um histórico complicado. Daí vem a importância dos movimentos recentes que a gente viu, como, por exemplo, a criação da Écora. A nova certificadora nacional, né? Isso, uma certificadora robusta que nasce de uma união forte entre o BNDES e o Bradesco. Junto com o lançamento da plataforma Conservare, o foco principal deles é criar um registro inquestionável. Entendi. Mas espera um pouco, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Se a Ecolar e a plataforma Conservare estão sendo desenhadas para ser o cartório absoluto desse mercado, garantindo quem é dono do quê, isso me soa como uma grande centralização bancária. É uma visão comum. A gente não estaria entregando a governança da floresta para Faria Lima e para as grandes instituições financeiras? Ou será que essa profissionalização da transformação de ativos ambientais é tipo um mal necessário para trazer a credibilidade que faltava? Olha, é uma provocação justíssima. Porque assim, historicamente, sem um registro central forte, esse mercado parecia um faroeste, né? Parecia mesmo. E a resposta para isso é que essa estrutura financeira pesada não é um mal necessário. Ela é, na verdade, o único idioma que o capital global entende. Ah, a linguagem do dinheiro. Exato. O mercado internacional de sustentabilidade não opera na base do romantismo. Ele opera na base da mitigação de riscos. Então, profissionalizar a transformação de ativos ambientais significa, na prática, criar uma ponte de aço entre a realidade biológica da floresta e o balanço financeiro de uma multinacional. Dá um lastro real. Isso. Ter bancos de peso endossando esse cartório é o sinalizador de que o Brasil finalmente abandonou a fase do improviso. O que é ótimo. É ótimo. Contudo, a gente precisa olhar além dos escritórios espelhados de São Paulo. Sim, a realidade lá na ponta. Por mais que esses novos sistemas de registro sejam animadores, quando a gente desce para a realidade do campo, a estrutura atual ainda apresenta rachaduras abissais. O labirinto burocrático na ponta da linha levanta bandeiras vermelhas enormes. Pois é, e essas rachaduras não são só teóricas, né? A gente tem casos concretos e recentes explodindo nas notícias. Infelizmente, sim. O caso no estado do Pará é talvez o mais emblemático agora, para quem acompanha as notícias. Os relatos mostram que o Ministério Público Federal recomendou a suspensão imediata de projetos da modalidade REDD+. Os projetos de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Isso mesmo. E a justificativa do MPF não é um mero detalhe administrativo. Eles citam irregularidades legais profundas e a violação de direitos das comunidades tradicionais que vivem nessas áreas. Exato. Ou seja, é um choque frontal entre o desenho perfeito da planilha financeira e a complexidade social da floresta. E a gente está aqui apenas relatando os fatos, sem tomar partido, claro, mas a situação existe. Perfeitamente. E a nossa função aqui é observar os mecanismos que levaram a isso de forma puramente técnica e imparcial mesmo. Esse caso no Pará, ele funciona como um microcosmo dos riscos sistêmicos desse mercado. Como assim? É que, quando se sobrepõe a pressa de gerar crédito sobre territórios que, historicamente, possuem dinâmicas super complexas de posse e uso da terra por populações tradicionais...
a coisa desanda. O projeto simplesmente desmorona juridicamente. Mas olha, além dessa questão social, o caso expõe vulnerabilidades técnicas de auditoria que os gringos morrem de medo. Quais seriam essas vulnerabilidades técnicas? Principalmente o risco da dupla contagem e a falta de alinhamento jurisdicional, o famoso nesting. Certo, vamos tentar clarear esses conceitos para quem nos ouve. Dupla contagem. Isso é, literalmente alguém emitir um certificado de carbono e vender o mesmo papel para duas empresas diferentes? Quase isso. Porque como isso sequer seria possível na era digital? Então, não é necessariamente vender o mesmo papel de forma criminosa, no estilo falsificação barata, sabe? Ah, entendi. A dupla contagem acontece muitas vezes em níveis institucionais diferentes. Vou dar um exemplo. Por favor. Imagina que uma empresa privada protege uma área e vende esse crédito para uma companhia aérea europeia compensar os voos dela. Ok, o setor privado fazendo a parte dele. Exato. Mas, ao mesmo tempo, o governo brasileiro conta essa mesmíssima área protegida no balanço oficial do país para atingir as metas do Acordo de Paris. Nossa! Ou seja, o mundo acha que reduziu 2 toneladas, quando na verdade só reduziu 1. É como se 2 times de futebol comemorassem o mesmo gol no placar. Que loucura! Isso implode completamente a matemática da necessidade climática global. Totalmente. Perde a credibilidade. E o tal do nesting. O que significa um projeto não estar alinhado na prática? Aquele cara fominha, né? Esse mesmo. Ele pega a bola, faz dribles incríveis, corre pro ataque, mas ignora completamente o esquema tático do treinador e os outros 10 jogadores em campo. Ele pode até fazer uma jogada bonita, isolada, mas deixa a defesa totalmente exposta. E aí o time acaba perdendo o jogo no final. Faz sentido. Um projeto de carbono sem nesting é exatamente esse jogador. Uma fazenda que protege a própria área e gera créditos, mas não se integra às metas e políticas do estado onde ela está localizada. Fica uma ilha isolada. Isso. E tem um agravante. Ela pode simplesmente empurrar os desmatadores para a fazenda vizinha. Ela salva sua própria área, mas o estado, no geral, continua perdendo floresta. Aquele famoso efeito vazamento? Exato. O nesting obriga que o projeto privado esteja subordinado à contabilidade maior da jurisdição. Isso faz todo sentido. A tática do time precisa prevalecer para o negócio funcionar. Sem dúvida. Mas, olha, sabe o que me deixa mais perplexa em toda essa infraestrutura? O quê? É a base onde tudo isso está sendo construído. Os dados do nosso material apontam uma dependência brutal do Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR, para validar a origem desses projetos. Ah, o CAR? Esse é um ponto crítico. Sim, porque o CAR, na sua essência, é um documento autodeclaratório. Qualquer pessoa pode entrar no sistema, desenhar um polígono no mapa e dizer que aquela área é dela. E o sistema aceita. Pois é. Como a gente pode arquitetar um mercado global que é projetado para movimentar até 300 bilhões de dólares em cima de um sistema que é praticamente um RG autodeclarado? É uma ótima pergunta. Nós não estamos construindo um arranha-céu gigantesco em cima de um pântano de insegurança fundiária. Olha, a metáfora do arranha-céu no pântano ilustra perfeitamente o tamanho do perigo. Para entender como a gente chegou a esse pântano, a gente precisa olhar para a origem do CAR. Como ele surgiu? Quando o sistema foi criado, o objetivo do governo era mapear ambientalmente o país o mais rápido possível. Só que, num território do tamanho do Brasil, mandar fiscais para cada sítio era humanamente e financeiramente impossível. Ia levar um século. Exato. A solução encontrada na época foi confiar na boa-fé. O produtor declara o que tem, o Estado registra e, num futuro ideal, ele analisa e valida. Certo, até aí uma medida provisória. O problema é que agora o mercado financeiro está pegando essa declaração que era provisória e tentando transformá-la em lastro definitivo para a transformação de ativos de carbono. E aí a bomba relógio é armada, certo? Com certeza. Porque imagina, se eu declaro uma área que se sobrepõe a uma terra indígena ou a uma área pública e uso isso para emitir créditos, o castelo de cartas desaba assim que alguém for checar. Desaba na hora. Sem dúvida. A base de qualquer mercado financeiro é a segurança jurídica inquestionável da propriedade. Quem vende benefício ambiental precisa provar, sem margem de erro, que é o dono legítimo da terra. Então o que a gente faz? Cancela o CAR? Não, a saída não é
destruir o CAR, é drenar esse pântano. E isso se faz cruzando os dados autodeclarados com bases fundiárias rigorosas, tecnologia de satélite avançada e auditoria lá em campo. Entendi, é dar robustez ao sistema. Exato. Se a gente não construir essa fundação de concreto armado, o capital internacional de alta qualidade, aquele que realmente transforma ponteiros, vai olhar para o risco de fraude e simplesmente decidir investir em outro país. É o risco de perder a vez, né? E mudando um pouco de escala, enquanto a gente discute as grandes plataformas dos bancos, os acordos de Paris e toda essa sofisticação de auditoria, existe um abismo social silencioso acontecendo. Que abismo! Eu fiquei chocada com os dados da pesquisa ABMRA 2026, da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Ah, esses dados são reveladores. Muito. A gente vive numa bolha, né? Achando que todo mundo está respirando esse assunto de mercado de carbono o dia todo. Mas a realidade de quem acorda de madrugada para lidar com a lavoura é totalmente outra. É um mundo diferente. Os números são um verdadeiro soco no estômago. E o que exatamente a pesquisa revela sobre essa percepção lá na ponta, para quem está nos ouvindo? Revela um descompasso brutal. Segundo a BMRA, 86% dos produtores rurais estão plenamente conscientes da necessidade climática. Um número alto, né? Altíssimo. E faz sentido, porque eles são os primeiros a sentir o impacto. É a seca severa que mata a safra, é a chuva torrencial fora de época que destrói a estrada de escoamento. Eles sabem que o clima mudou na pele. Exato. Porém, quando a pesquisa pergunta sobre a solução financeira, o cenário muda de figura. Apenas 34% desses produtores sabem o que é um crédito de carbono. Nossa, cai drasticamente. E tem um número mais dramático ainda. Somente 24% participam de qualquer tipo de iniciativa de sustentabilidade remunerada. De 86 para 24. Pois é. Ou seja, a grande maioria está sentindo a dor na pele, mas desconhece completamente o remédio que os engravatados lá em Brasília dizem que criaram para eles. Essa é a ferida aberta do nosso sistema atual. Se a gente parar para se perguntar por que o Brasil, sendo uma superpotência verde, capturou mero 6% de um mercado global que já movimentou quase 100 bilhões de dólares em 2024, a resposta está exatamente nesses 24%. É a falta de acesso à informação. Nós desenhamos aviões supersônicos de regulamentação lá em cima, mas a gente esqueceu de construir a pista de decolagem lá embaixo. Perfeita analogia. Porque, veja bem, o pequeno e o médio produtor lidam com imediatismo. Ele precisa pagar o trator, precisa comprar insumo, gerenciar pragas na lavoura. A conta chega no fim do mês. Exato. O conceito de estocar carbono no solo soa como uma abstração inútil se não houver um tradutor, alguém que mostre o valor prático. E a falta crônica de assistência técnica especializada é o que mantém esse abismo totalmente aberto. É isso. Nós temos uma mina de ouro verde colossal sobre a nossa terra. Só que 66% dos nossos mineradores, que são os agricultores, nem sabem que a ferramenta de extração existe. Exatamente. Como a gente traduz a complexidade da transformação de ativos em algo tangível, tipo aumento de produtividade ou um dinheiro extra na conta para esse cara? Porque se for só mais um formulário de 50 páginas do governo para ele preencher... Ele vai virar as costas, com toda a razão. Vai mesmo. O incentivo não pode ser punitivo e nem excessivamente burocrático. Ele tem que ser econômico e fluido. E é aqui que a gente começa a enxergar perspectivas e pontes para o futuro. Boas notícias! Finalmente! Sim! O material que fundamenta a nossa análise aponta para esforços governamentais muito recentes tentando corrigir essa rota. Um destaque importante é a medida provisória que libera um crédito extraordinário de 5 bilhões de reais. Nossa, um volume expressivo. Muito expressivo. E são direcionados especificamente para cadeias produtivas verdes e exportações sustentáveis. Essa injeção de capital não é apenas um prêmio de bom comportamento. Ela atua como um lubrificante para as engrenagens do sistema. Entendi. Mas como esses 5 bilhões chegam lá na base? Porque, assim, dinheiro em linha de crédito de banco muitas vezes não acessa o pequeno produtor que tem problema lá no CAR, voltando ao nosso pântano.
Ah, esse é o ponto-chave. O recurso financeiro tem que ser inteligentemente canalizado. Ele não deve ir apenas para financiar a emissão do crédito em si, de forma isolada. Para onde ele deveria ir, então? Para pagar um engenheiro agrônomo que vai até a fazenda, sabe? Aquele técnico que fala a língua do produtor e que senta junto para ajudar a regularizar o passivo ambiental. Uma assistência técnica de verdade. Isso. O dinheiro precisa financiar a transição técnica no campo. Por exemplo, ajudar a trocar uma pastagem degradada por um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Fazendo a roda girar na prática. A síntese de tudo isso é que a necessidade climática não nos dá o luxo de resolver um problema por década. A gente tem que atuar de forma simultânea em todas as frentes. É, basicamente como trocar o pneu com o carro andando a 100 por hora. Perfeitamente. A gente precisa que a regulação, através do SBCE, avance para ditar as regras claras. Precisamos que a segurança jurídica lime as fraudes e solidifique os dados. Mas de forma prioritária, o foco monumental tem que ser a educação e a capacitação de quem está no campo. Sem dúvida. Transformar esse emaranhado de exigências em uma via expressa sustentável só vai acontecer no dia em que o produtor rural enxergar na própria conta bancária que preservar a floresta em pé ou adotar uma agricultura de baixo carbono é de fato o negócio mais lucrativo que ele pode fazer. Isso significa que a gente não tem um problema de matéria-prima. A gente tem um problema de logística, de informação e de design de sistema, né? Se a transformação de ativos for transparente e acessível para todos, ela muda o jogo de vez. Exatamente. Muda completamente. E olha, para encerrar o nosso aprofundamento de hoje, eu deixo uma reflexão que vai um pouco além das nossas fronteiras. Diga. Se o nosso principal gargalo não é a quantidade de árvores, mas a nossa incapacidade crônica de educar, regularizar e organizar os dados de quem cuida da terra, fica a grande pergunta. Qual? O que acontece com as gigantescas metas climáticas globais de redução de temperatura se o produtor rural brasileiro for simplesmente deixado para trás nessa transição? O mundo consegue fechar essa conta sem a participação deles? Nossa. A resposta, muito provavelmente, é não. É uma provocação de tirar o sono mesmo. Fica super evidente que sem a base da pirâmide, o topo simplesmente não se sustenta. Com certeza. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4. www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias, às 17h23, no blog da B4, e para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.